Vamos falar um pouco sobre esse processo que envolve o ex-presidente Bolsonaro. Eu vim aqui esclarecer alguma coisa em relação a esse processo. Esse processo, muitos vão gostar do que eu vou ouvir e muitos também não vão gostar. Dizem, inclusive operadores do direito, andam falando que esse ano ainda sai a condenação do Bolsonaro. Eu vou de encontro a todas essas opiniões de operadores do direito que ficam falando que isso é esse ano. Não se surpreenda se esse julgamento não sair esse ano. Não se surpreenda, como eu não vou estar surpreendido. E vou lhe explicar o motivo, meu amigo. Esse caso do Bolsonaro será para ser julgado, deve ser julgado, na primeira turma do STF. Só que os advogados do Bolsonaro, que por sinal são ótimos profissionais, eles pediram para que sejam julgados todas as acusações contra o Bolsonaro no plenário do STF, ou seja, pelos 11 ministros. Isso foi um pedido dos advogados de defesa do Bolsonaro. E o ministro do STF, André Mendonça, que sabemos que ele foi indicado pelo Bolsonaro, o STF, também fez esse pedido à turma para que o processo do Bolsonaro seja julgado pelo plenário, pelos 11 ministros. Em seguida, esse mesmo pedido foi feito pelo Nunes Marques, também indicado pelo Bolsonaro. Acompanhe meu raciocínio. O que significa? Estratégia de defesa. Não estou aqui condenando estratégia de defesa de ninguém, tá? Mas vocês precisam saber. Caso Bolsonaro seja julgado pelo plenário do STF, caso ele seja julgado, quem vai fazer parte desse julgamento? São André Mendonça e o Marques e o Nunes Marques, os dois indicados pelo Bolsonaro, como já sabemos. Aí é onde está o porém, que corre o risco desse processo não ser concluído e ser julgado esse ano ainda. Se for para o plenário do STF, eu garanto para você aí desse lado, garanto que o André Mendonça vai pedir vista. O que é pedir vista para você que não sabe? O ministro pede vista de um processo antes de dar seu voto contra ou a favor. E pasme você, quando um ministro do STF pede vista em algum processo, automaticamente o processo é parado. Até que esse ministro pediu vista, volte e coloque em votação. Pois bem, o problema é que os ministros, quando pedem vista, eles têm até 90 dias para devolver o processo para o plenário, para o processo voltar a andar, até 90 dias. Vamos supor que o André Mendonça peça essa vista, que é o que vai acontecer. Isso é lógico, vai acontecer. O processo contra o Bolsonaro vai ficar parado 90 dias. Quando o André Mendonça devolver para o plenário, ou seja, que ele chegou à conclusão e deu voto, que ele devolveu o processo para o plenário, vai ser o momento do Nunes Marques aqui para nós. Você acha que o Nunes Marques não vai usar da mesma artimanha jurídica para pedir vista também? A ele pedindo vista, vai mais 3 meses
no máximo 3 meses, para ele dar o voto dele. Tudo isso, pessoal, não se iludam. Não fique surpreso se esse julgamento não sair esse ano. Tudo isso é artimanha da defesa do Bolsonaro. E provavelmente com esses 2 ministros pedindo para que seja votado em plenário do STF, é porque eles têm intenção clara, pô, de pedir vista. Os 2 pedindo vista, é 180 dias esse processo parado. Nós já estamos praticamente no meio de março. Isso é jogo de cartas marcadas. Não fique achando que isso vai tudo acontecer esse ano. E se ele não é ilegal eles pedir essa vista. Esse pedido de vista está lá no artigo 162 do Regimento Interno do STF. Todos os ministros têm direito de pedir vista quando acha que não está entendendo alguma coisa do processo, da acusação, alguma coisa relevante ao processo. Ele pede vista, que é para estudar profundo o processo e dar seu voto, tomar sua decisão. Só que o caso de Bolsonaro, que é esse que eu estou me referindo, está estranho. Porque até agora o Bolsonaro não teve a prisão preventiva decretada, que há elementos para isso, ou medidas cautelares não foi nem tomada ainda. Cabe medida uma preventiva ou uma cautelar. Tipo, o exemplo, prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica. Mas nenhum ministro fez esse pedido. Bolsonaro anda e nós precisamos, nós que eu digo é o Brasil precisa de virar essa página. O Brasil não pode estar refém, já há quase 2 anos, refém desse processo do Bolsonaro. O Brasil precisa que isso tenha um fim. Precisamos mudar essa página da história do Brasil. Quando cabe uma preventiva, vou dar só um exemplo aqui. Quando tem risco de o réu fugir, até os próprios ministros do STF tem essa opinião, corre risco do Bolsonaro fugir, pô. Todo mundo sabe disso, todo mundo comenta isso. Outro motivo, corre risco de destruição de provas. Esse não é tanto o caso. Porque as provas que já estão na mão do STF é suficiente. Ameaça à testemunha. Cabe, no perfil do Bolsonaro, sabemos que cabe uma preventiva ou uma cautelar, porque nós, não estou falando aqui de político não, estou falando de processo penal. Pelo perfil do Bolsonaro, ele está cometendo tudo isso. Livre, leve, solto. Além do risco de fuga, que eu já falei aqui. Agora eu pergunto a você. Por que ainda o STF não decretou uma preventiva contra o Bolsonaro? Uma cautelar contra o Bolsonaro? Porque quem atua na área criminal sabe, se fosse um brasileiro comum, ia responder esse processo atrás das grades. Para você ver o que não é mole não lidar com o judiciário brasileiro. Eles dizem que a justiça é cega, mas não é cega. Não é cega. Por muito menos temos clientes cumprindo preventiva. O Bolsonaro, não vou entrar no mérito, que está sempre em redes sociais, em televisões, imprensa. Não vou nem falar no mérito.
Bolsonaro já é mais do que merecedor de ter a preventiva decretada pelo STF. Está me cheirando que isso vai, além de passar, de não ser concluído esse julgamento esse ano, pelos motivos que eu passei para você, corre o risco de tudo isso depois, no final, acabar em pizza. Acabar em pizza. Porque não é possível que nenhum ministro do STF, da PGR, não esteja vendo o que está se desenhando junto a esse processo criminal contra o Bolsonaro. Por que a PGR ainda não pediu essa preventiva contra o Bolsonaro? Essa cautelar contra o Bolsonaro? Se o cara corre risco de fuga, o cara pode ameaçar testemunha, porque ele não é louco, porque ele não é bobo, pelo perfil dele é bem capaz, ameaçar testemunha, prejudicar ele em liberdade, está prejudicando o andamento do processo, ou não está? Pelo comportamento, pelo que ele anda falando nas suas redes sociais. Cabe uma preventiva. Mas a PGR não denuncia, não pede essa preventiva de Bolsonaro, nenhuma cautelar. Do jeito que o cidadão comete crime aqui embaixo e é responsabilizado, esses políticos devem ser também penalizados. Caso de alguém pobre que está respondendo o processo de liberdade, pô, olha você. O cidadão cometeu um crime aqui na cidade de São Paulo. Está sendo processado, respondendo liberdade. O cidadão inocentemente, já que está em liberdade, vou dar um exemplo, viaja para Campinas, que é dentro do estado de São Paulo. Só por causa dessa viagem, sem autorização judicial, vem a justiça e decreta prisão preventiva para o cidadão, porra. Porque ele saiu de São Paulo e foi para uma cidade a 110 km de distância daqui. Que não poderia se ausentar da cidade sem autorização judicial. E no caso do Bolsonaro, que em cada dia ele está em um estado diferente no Brasil. Além disso, inflamando a massa contra o próprio judiciário. Mas ninguém tem um saco roxo de chegar e decretar essa preventiva contra o Bolsonaro. Decretar essa cautelar contra o Bolsonaro. Não estou falando que é o Bolsonaro, eu estou falando porque são assim que a justiça trata os nossos clientes aqui embaixo. Que não tem influência política. Preventiva, quando não é preventiva, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, é um monte que eles inventam de cautelares. Com a desculpa, fazer, doutor, para que seu cliente não fique preso, vamos decretar essa cautelar, medidas cautelares. Lógico que o defensor vai aceitar. Mas nesse caso é totalmente o inverso. E até agora eu não vi ninguém do Judiciário, do STF, decretar nenhuma medida dessa contra o Bolsonaro. Ele está organizando outra manifestação aí, contra o governo federal, contra o Judiciário brasileiro, inflamar seus seguidores contra o sistema jurídico brasileiro, mas ninguém decreta a preventiva desse senhor. Ninguém decreta, pelo menos, uma cautelar o Bolsonaro. Você vai ficar cautelarmente em prisão domiciliar. Você não sai mais daqui, enquanto durar o processo.
Ninguém faz isso, pô. Aí vem volta aquela história do André Mendonça e do Nunes Marques, que querem porque querem que o julgamento vá para o plenário do STF. Eu sei muito bem o que é. Eles não estão errados, pessoal. Esses dois ministros não estão errados. Não estou criticando ele. Isso é estratégia de defesa. Olha, vamos trazer o julgamento do Bolsonaro para o plenário. Aí você, André Marques, pede vista do processo. Quando você devolver para o plenário, que chegar a minha vez, eu também vou pedir vista. Só aí são 180 dias o processo de Bolsonaro parado, para depois voltar a andar novamente. Por isso que eu te falo. Tenha certeza de uma coisa, não é impossível esse processo do Bolsonaro se estender até o próximo ano. Para eles não importa se vai ser ano de eleição ou não, como estão querendo colocar na sua cabeça aí. Não, eles vão votar esse ano porque o ano que vem é de eleição. Os caras estão pouco se lixando para a eleição do ano que vem. Os caras querem defender o cliente dele, querem defender o Bolsonaro. E não estão errados. Compromisso assumido. Isso é ético. É ético, tem que ir até as últimas instâncias em favor do cliente dele. O que me deixa triste é ver algum colega operador do direito achando que, dando certeza, não é nem achando, dando certeza que esse processo contra o Bolsonaro vai findar esse ano. Digo, eu não teria tanta certeza assim. Olha aí a manifestação do André Mendonça e do Nunes Marques. Você acha que é à toa que os dois ministros estão querendo levar o julgamento do Bolsonaro para o plenário do STF? Você acha que é à toa isso? Não é à toa. Então, isso, esse ano, provavelmente, não vai ser concluído esse processo. E se no final de tudo o Bolsonaro for inocentado, também não vou me espantar. Eu vou dar os parabéns aos defensores dele. É assim que funciona a justiça brasileira. A justiça brasileira não tem culpa de você ser pobre. Se você fosse influente, como o ex-presidente é, você teria também esse leque de oportunidade de adiar quanto mais o seu processo. Mas você não é, então fica aí chupando o dedo e se lamentando. Como eu estou aqui, não estou me lamentando, só estou dando um raio-x sobre esse processo do Bolsonaro junto ao STF. É isso aí, pessoal. Isso é Brasil, é a justiça brasileira. Não vá pensando que é fácil trabalhar, combater as injustiças da justiça. Não é fácil não é para qualquer um não. Direito criminal não é para covarde. É complicado. Então fica aqui o meu abraço para vocês e eu peço que você compartilhe esse vídeo para que seu colega que acha que tudo isso Bolsonaro vai estar preso, do judiciário